Nós que aqui estamos, nós vamos abrir em Mateus, capítulo de número 5, dando continuidade à sequência de sermões no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 5, nós iniciamos na semana passada o Sermão do Monte, as beatitudes, as bem-aventuranças. Falamos sobre as 3 primeiras e agora falaremos da 4ª, da 5ª e da 6ª. As 3 outras que seguem, as 3 primeiras. Do verso 6 ao verso 8, do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, há de ser a nossa leitura. Eu hei de fazê-la e você pode ouvi-la atentamente. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Oremos mais uma vez. Senhor, que as palavras do Senhor possam ser aplicadas ao nosso coração, e em especial o que haveremos de ouvir hoje à noite e aquilo que acabemos de ler agora, que possamos verdadeiramente ter fome e sede de justiça, que possamos verdadeiramente ser misericordiosos e que possamos verdadeiramente ser limpos de coração. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Já estudamos na semana passada, como eu disse, as 3 primeiras bem-aventuranças, e nós devemos manter em nossa mente o entendimento de que essas bem-aventuranças são aí o padrão ético pelo qual o Senhor quer que a igreja dele viva. E não só dentro desse aspecto, mas o aspecto de que todos os elementos aqui encontrados, todas as bem-aventuranças, devem permear a vida do cristão. E aí, como nós falamos, esse é o padrão estabelecido pelo Senhor, não é uma aptidão natural. Muito pelo contrário, o Senhor nos alcançou com a graça dele, e então agora, como cidadãos do reino dos céus, nós vivemos de acordo com o Evangelho. Então, nós temos uma dupla realidade aqui. A ideia de que a ação de Deus em nossas vidas produz a ação do reino. Então, primeiro o reino vem até nós, na pessoa de Cristo, na salvação, e então faz com que nós sejamos cidadãos deste reino, e então nós produzimos esse padrão ético que é contracultural. Dentro de tal realidade é que nós vamos meditar no mesmo tema da semana passada, só que hoje numa segunda parte. Bem-aventuranças, as características dos cidadãos do reino dos céus. E nós vamos ver então a primeira bem-aventurança de hoje, sendo a 4ª, como nós já falamos. O cidadão do reino do céu, ele tem fome e sede de justiça. É a realidade encontrada aí no verso de número 6, o primeiro verso que lemos hoje. Há uma questão semântica entre a bem-aventurança relatada por Mateus com a bem-aventurança relatada por Lucas. E alguns têm levado a essas diferenças quanto a, não propriamente a palavra em si, mas a frase, e um debate que tem sido levado ao campo social. Quando nós olhamos para a expressão de Lucas, quando ele relata esse mesmo acontecido aqui, esse mesmo sermão do monte, nós encontramos aqui: bem-aventurados os pobres de espírito, como nós falamos na semana passada. E Lucas só diz: bem-aventurados os pobres, não tem a expressão de espírito. E o de hoje, o versículo de hoje, e então o do ponto em questão aqui, segundo Lucas, está escrito: bem-aventurado vós que agora tendes fome. E no nosso caso, fome e sede de justiça. Então, entendam a questão do debate aqui. É relacionado ao material, segundo alguns pensam, conforme o relato de Lucas, porque Lucas diz: bem-aventurados os pobres, e bem-aventurado aqueles que têm fome.
Então, quando se fala que alguém é pobre, quando alguém tem fome, está se referindo a um aspecto social, a um aspecto físico. E então, esses que pensam dentro da perspectiva do evangelho social, dizem que Mateus deturpou o que Lucas queria ensinar e o que foi o que Jesus ensinou, que é uma questão, segundo aqueles que preconizam a teoria do evangelho social, eles dizem que Jesus ensinou que a felicidade estava no aspecto deles serem assim, e então depois haverá o desdobramento, serem assim fisicamente pobres e terem fome mesmo, e então assim eles são felizes porque o Senhor há de recompensá-los. Mas John Stott, que é inclusive foi um dos grandes teólogos, e no seu livro Contra a Cultura Cristã, esse é o nome do livro, o qual ele faz uma abordagem exatamente do Sermão do Monte, ele que trouxe essa questão nas minhas leituras, e observando o que ele disse que não pode isso ser verdade, por várias razões, e eu vou dar algumas das razões que ele mesmo colocou. A primeira razão é que a Bíblia ela não contradiz a si mesma, então nós não podemos dizer que um ensino está errado quando comparado com o outro. Nós também precisamos entender aquilo que John Stott diz, que interpretar o texto bíblico dentro do viés social, dizendo que a narrativa entre Lucas e Mateus estão em contraposição, é algo impossível, porque o próprio Senhor Jesus, ele rejeitou a tentação do diabo em rejeitar a palavra de Deus para transformar o reino dele em um reino material, como transformação de pedras em pães. Quando nós olhamos para o próprio contexto do Sermão do Monte, no capítulo 6, o Senhor vai falar sobre questões físicas, materiais, como ontem até mesmo nós falamos lá na reunião dos jovens no Compartilhe, e o Senhor fala sobre comida, sobre vestuário, o Senhor fala sobre bebida, e depois ele diz que essas coisas, que vivem buscando essas coisas, são os pagãos. Nós devemos buscar primeiro o reino dos céus. E então, nós não podemos olhar a perspectiva do texto dentro do viés social, somente e primariamente. Então, o próprio John Stott, que foi de onde eu trouxe essa informação, a qual eu estou passando para vocês, ele foi um dos que encabeçaram o Pacto de Lausanne, que foi um pacto onde muitos cristãos disseram: nós como igreja falhamos em atender a necessidade social da humanidade, nós nos preocupamos somente com a palavra e rejeitamos ao longo de um tempo o alcance social. Então percebam que não é uma questão aqui de dicotomizar uma realidade com a outra, pelo contrário, aqueles que agem assim, dicotomizando o aspecto social do evangelho, a questão das obras e do evangelho, acabam caindo naquela antiga luta e aquele antigo problema de considerar Paulo como antagônico a Tiago, dentro do aspecto de que Paulo fala sobre a salvação pela fé, no aspecto da graça, Paulo fala isso, e Tiago está em contraposição a Paulo, dizendo que a salvação é pelas obras, porque mostra a tua fé que eu vou me mostrar as tuas obras. E então esses não conseguem conjugar as duas realidades como sendo duas facetas de uma mesma moeda. Portanto, nós precisamos entender que ainda que o texto não exclua, como o todo da Bíblia, não exclui o social, mas nós não podemos dizer que Lucas está em contraposição com Mateus, e ainda podemos reafirmar que Mateus amplifica mais ainda o projeto de que o espiritual leva ao social. Então todas as questões aqui são espirituais. Uma vida espiritual adequada aos olhos do Senhor leva às diversas práticas cristãs, como o amor ao próximo. E foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou, inclusive. Quando nós pensamos dentro de todo esse aspecto,
Nós podemos então dizer que nós estamos ao lado desses intérpretes sólidos, como o próprio John Stott, que afirmam que a bênção e a virtude da bem-aventurança é uma característica, uma condição espiritual. É uma condição espiritual. E então, as dimensões, elas são repartidas de acordo com as realidades da vida cristã. Como eu já salientei, algo social, e eu vou falar isso um pouco mais à frente. Mas vamos entender o que significa ter fome e sede de justiça no sentido espiritual então. O que é ter fome e sede de justiça? Primeiro nós temos que entender que isso é uma figura de linguagem. Ter fome e sede de justiça. O que é que a fome e a sede faz na vida de uma pessoa? A pessoa não consegue se acomodar diante da fome e diante da sede. Ela vai fazer de tudo para ser saciada. É uma condição que vai acompanhar aquela pessoa em um estado de um sentimento, um estado deplorável de sentimento no qual ela fica angustiada. Você, por exemplo, não pode chegar para uma pessoa que está com fome e sede e dar outra coisa que não seja algo que vai saciar a fome e a sede dela. Você não pode chegar, por exemplo, para alguém que está com fome e com sede, dentro da figura de linguagem, e dar um papel com um copo de água, uma foto impressa ali naquele papel, de um copo de água e de uma comida. Não vai matar a fome daquela pessoa. Então, a relação é algo que acompanha intensamente a vida da pessoa. Ela sente que é uma necessidade básica, ela sente que ela precisa ser saciada em uma necessidade mais comum dentro da realidade que ela tem. Quando nós pensamos nessa questão de fome e de sede, nós, portanto, percebemos que o Senhor está usando uma experiência comum da sociedade. Você pode não ter passado fome, no sentido literal da palavra, nem sede no sentido de não ter água para beber, e então ficar até mesmo durante um bom tempo ali sofrendo com inanição ou qualquer outra realidade por causa da fome e da sede. Mas em algum momento da sua vida você sentiu fome, ao ponto até de ficar desesperado, talvez. Não sei se você é igual a mim, que quando estou com muita fome, às vezes dá até um nervoso. E você não consegue pensar em outra coisa a não ser no prato de comida que está para chegar. Então é algo que lhe acompanha intensamente, é algo forte. Agora, a grande questão é fome e sede de quê? De justiça. E que justiça é essa? Acima de tudo, lembrem que nós estamos falando que é uma condição espiritual. Então, uma justiça que alcance o homem só pode ser uma justiça dada por Deus. E essa justiça dada por Deus, ela leva o camarada, a pessoa, à busca dessa justiça. Então, acima de tudo, como os teólogos falam a respeito desse texto, é uma justiça imputada, a justiça de Cristo. Precisamos relembrar então neste ponto aqui, que essas questões são questões espirituais, e Jesus está falando para pessoas que vivem uma vida espiritual, e que uma não pode ser comunicada a despeito da outra, ou seja, todas elas fazem parte de um pacote. Então, por exemplo, no último, como nós vamos falar, o Senhor diz, bem-aventurados limpos de coração, e nós sabemos, porque esses verão a Deus. Então nós não podemos dizer que o limpo de coração é um ímpio, é impossível isso acontecer. Então, dentro de tal realidade, nós entendemos que a justiça, acima de tudo, é a justiça de Cristo imputada na nossa vida. Esta é a expressão bíblica do todo das Escrituras. Paulo usa essa expressão constantemente, é uma expressão jurídica, do campo jurídico. Ou seja, o Senhor Jesus, ele cumpriu a obra de salvação de forma histórica, na história, e então, quando ele cumpriu cabalmente a vontade de Deus, ele fez isso em nosso lugar, e ele imputou a justiça dele em nossas vidas.
E quando ele recebe a punição pelo pecado, nosso pecado, foi imputada as nossas dívidas em Cristo. Essa é a expressão jurídica que diz depositado na conta. A justiça do Senhor Jesus foi depositada na nossa conta. Então é uma justiça imputada. Mas além de tal realidade, no campo histórico, ela é uma justiça também implantada, no aspecto de que o Senhor Deus vai e planta no nosso coração uma semente da justiça, e então, diante de tal realidade da justiça imputada, da justiça implantada, nós temos a justiça aplicada, que tem o seu desdobramento numa vida cristã que condiz com o Evangelho de Cristo Jesus. Portanto, nós precisamos entender tais realidades e nós precisamos então viver a realidade dentro do aspecto cristão. O contexto do Sermão do Monte é um contexto fantástico. O próprio capítulo 6 vai começar no versículo 1 dizendo o seguinte: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Então a ideia é que os judeus, os fariseus, eles tinham a intenção de praticarem uma justiça externa. Mas o Senhor Jesus condena, dizendo que eles nem teriam recompensa diante de Deus, porque a justiça, ela parte de algo interior para se manifestar em ações exteriores. O próprio contexto mostra isso, quando Jesus diz ainda no Sermão do Monte: olha, vocês se gabam, parafraseando eu estou, vocês se gabam por não adulterar, mas você que olha para uma mulher com um pensamento impuro já adulterou no coração com ela. Então não é só uma disposição externa, acima de tudo é uma justiça interna, aplicada no coração pela obra de Cristo. Diante de tal realidade, o Senhor ainda adverte também, dizendo: vocês não matam e se orgulham dizendo que não matam ninguém, mas quando odeia o seu irmão no coração, você está assassinando o seu irmão. Então percebam que a justiça que o Senhor está falando, dentro do próprio contexto, é algo muito mais do que uma manifestação exterior e até mesmo social. Tem o seu desdobramento social, sem dúvida alguma, mas acima de tudo é algo interno no coração daquele que foi alcançado pela graça de Cristo. É o reino de Deus que é chegado até nós, na pessoa do Senhor e na salvação que Ele conquistou na cruz em nosso favor. E o próprio contexto, no capítulo 5, aqui logo depois, no verso 20, o próprio Senhor Jesus diz: se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entraremos no reino dos céus. Capítulo 5, verso 20, logo após as bem-aventuranças. E quando o Senhor está dizendo isso, o Senhor está dizendo dentro dessa disposição para com o outro, inclusive. Ele diz o seguinte: do que adianta você vir e trazer a sua oferta no altar, antes de você externamente fazer alguma coisa que diz que é culto para mim, vai lá e se reconcilia com seu irmão. Também é dentro do contexto aqui. Então percebam que dentro de todo o aspecto da justiça de Deus, acima de tudo, é uma justiça no aspecto da vontade de Deus sendo cumprida cabalmente. Quando o Senhor olha para a injustiça, e qualquer injustiça que aconteça na face da terra, a culpa é do pecado. Só existe injustiça porque o pecado está lá. E nós precisamos entender então que essa justiça é removida pela obra de Cristo, aplicada nas nossas vidas, implantada, imputada no nosso coração. Portanto, precisamos entender e cavucar para entendermos de uma forma muito mais profunda o que quer dizer a justiça de Cristo nas nossas vidas. E é dentro desse aspecto que a fome mostra um aspecto de constância, um aspecto de repetição, porque você come, você sacia a sua fome ali por um tempo, mas logo depois você volta a ter fome. Então esse caráter de constância na vida de uma pessoa é algo que implica esse desejo pela justiça de Deus manifestada no mundo. E então é algo que o cristão avança em todos os sentidos. Hoje ele avança, amanhã ele avança, da mesma forma que todo dia você avança no prato.
Fome e sede de justiça. Não deve ser algo que passa vagamente na nossa mente. É algo profundo e intenso. Percebam que ter fome e sede de justiça não nos leva a desejar, eu estou desejando, e não saciar. Muito pelo contrário, o desejo é algo que acontece, mas acima de tudo, um esforço para que você venha a ser saciado naquela sua fome. E então, percebam também outra beleza do texto, porque é um aspecto de uma disposição de busca, de envolvimento para que a justiça de Deus avance, a ideia fantástica, bíblica, e lembrem que nós estamos trabalhando sobre o reino dos céus. A ideia fantástica no Evangelho de Mateus e em toda a Bíblia é que o reino dos céus chega até nós na pessoa do rei, e então ele avança, e nós teremos a consumação dos séculos, onde esse reino será implementado de uma maneira fantástica, gloriosa, cabal e completa. Mas aqui na terra esse reino avança a partir de nós, porque nós já fomos alcançados pela graça do Senhor. Então perceba que há uma ação nossa, mas essa ação nossa é em resposta à ação do Senhor, e no fim das contas, a justiça e a implementação do reino não vem a partir de nós, vem a partir de Deus. E é aqui que nós encontramos a verdade e a beleza do texto, porque diz assim: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A expressão no grego aqui é dentro da voz passiva. Vocês, trocando 6 por meia dúzia, vocês serão alimentados. É a ideia de uma ação que vem de fora, externa, e então é dada a nós, dentro do aspecto da implementação desse reino que tem avançado a partir do nosso desejo, e então nós estamos em comunicação com a vontade do Senhor, e aí nós exercemos a justiça de Deus, e nós somos então um cidadão do reino dos céus, e é por isso que nós veremos essa justiça sendo realizada, porque o próprio Deus há de fazer isso, e essa vontade, esse desejo, então há de ser comunicado com o estabelecimento daquilo que o Senhor quer e vai fazer, e aquele desejo que também é nosso. Mas como eu disse, não é só uma implicação espiritual, porque nós não podemos dicotomizar uma realidade com uma outra. A grande questão é que há muito debate nesse assunto, porque há complicações de entendimento nesse assunto. Mas, como eu já disse, são duas coisas que caminham juntas. Então, o aspecto espiritual não elimina o aspecto físico e social. Você não é uma unidade bipartida, onde você chega e fala bem assim: Senhor, agora eu te agrado espiritualmente, socialmente eu não te agrado, como sendo duas coisas distintas. Não, você é uma unidade, no aspecto de que, ainda que você seja espiritual, mas você também é material. E o próprio Senhor Jesus disse: não só de pão viverá o homem. A prioridade é da palavra de Deus, mas também o homem vive de pão. Não só de pão, ele vive de pão, mas não só de pão. Então, o próprio Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então, nós não podemos dizer que amamos a Deus quando não amamos o nosso próximo. É algo que João diz que é impossível. Como é que nós vamos dizer que amamos a Deus, o qual nós não vemos, se nós não amamos o nosso irmão, o qual vemos? Portanto, nós precisamos sim lutar como cristãos para que haja fim na injustiça social dos tribunais, de cortes corruptas que sonegam o direito dos menos favorecidos em prol dos mais favorecidos, porque eles vão ganhar alguma coisa em troca. Sim, nós temos que falar mal, nós temos que falar contra a corrupção política, a segregação racial, a fome e a sede que as pessoas passam no campo literal, e alimentá-las, não só espiritualmente, mas também dando o pão material e a água.
Nós temos que lutar para promover o fim de todas as injustiças, porque é isso que vai acontecer no reino dos céus. O cidadão do reino dos céus, ele sabe que essas injustiças não vai acontecer no reino dos céus. Então ele já vive um antegozo do céu, quando ele deseja ardentemente esse céu, e ele procura fazer o que vai acontecer no céu aqui na terra. Portanto, quando nós lemos histórias como a de William Wilberforce, que foi um político inglês que lutou contra a escravidão na Inglaterra, e quando nós vemos aquela história, nós nos maravilhamos e falamos que coisa linda, bonita, e nós precisamos buscar tal realidade também, resguardada a devida proporção de alcance, mas isso não quer dizer que eu tenho que ser igual a ele, isso quer dizer que eu devo procurar fazer. Ele entrou para a história porque ele conseguiu, mas talvez se ele não conseguisse, ele não entraria para a história, mas ele fez a parte dele. Nós devemos ser como Martin Luther King, que é muito mais famoso do que o Wilberforce. Nós precisamos ser como David Livingstone, que foi pregar o evangelho na África, mas acima de tudo era um médico que cuidava das pessoas na África, ao ponto de que quando ele morreu, foi requerido o seu corpo para ser sepultado na abadia de Westminster, e eles deram o corpo, mas enterraram o coração dele na África, porque ele deu o coração dele para aquelas pessoas. Ter fome e sede de justiça é viver o reino de Deus aqui na terra para a glória do Pai. Vejamos a quinta bem-aventurança. Bem-aventurado os que têm misericórdia, porque alcançarão misericórdia. Essa é a nossa segunda bem-aventurança de hoje e a quinta do texto. Percebam a conexão e o desdobramento lógico do próprio texto, porque alguém que tem fome e sede de justiça, ele tem e exerce misericórdia. Então, como eu falei na semana passada, em relação a Martyn Lloyd-Jones, que nos propõe tal realidade, nós precisamos também entender sobre a posição canônica. O evangelista narrou e Jesus não falou sem conexão. Um texto não está solto nas escrituras como estando em um vácuo, entrou ali, estava de bobeira e entrou ali. Não, muito pelo contrário. O Senhor quis nos revelar dentro de um contexto, e então cada texto está exatamente no local que Deus designou que estivesse. Então aquele que tem fome e sede de justiça, ele exerce a misericórdia de uma maneira ampla. Ele olha para o outro e ele exerce misericórdia. Aqui agora está só exclusivamente ligado ao aspecto relacional com o outro, porque você não vai exercer misericórdia para com Deus. É impossível tal realidade. Então é exercer a misericórdia dentro do patamar do outro. Conta-se uma história, não sei se é verdade, mas ela é muito famosa, mas serve também e serve muito para a nossa ilustração aqui, sobre esse segundo ponto, de que um jovem, ele era um desertor do exército de Napoleão, e aquele que abandonava o exército, até para que outros não fizessem isso, tinham que pagar com a vida. E então ele foi capturado e ele ia ser executado, até que a mãe daquele jovem apareceu para Napoleão e foi suplicar pela vida do seu filho. E conta o relato que essa mulher chegou e disse: não peço justiça, peço pelo meu filho misericórdia. E então Napoleão responde para aquela mãe: seu filho não merece misericórdia. E então aquela mulher diz: eu sei disso, meu senhor, mas se ele merecesse, não seria misericórdia. Então, ao passo de que a justiça ela é efetivada de acordo com aquilo que é justo, a misericórdia vai no sentido de uma condição deplorável e faz com que aquele que exerce misericórdia, então, olhando essa condição deplorável, socorra aquela pessoa. É um desdobramento do fome e sede de justiça, ampliando tal realidade. Vou exemplificar com o significado da palavra misericórdia dentro da etimologia. Na nossa língua, que é derivada do latim, misericórdia vem de duas outras palavras, miséria e córdia.
então é o coração na miséria. A ideia é que o outro está em miséria e eu coloco o meu coração na miséria do outro. Então é no sentido de empatia, que é se colocar no lugar do outro, e é no sentido de simpatia, de ir em favor do outro. Você se coloca na condição do outro e você, por sentir na pele a dor do outro, você então vai em favor daquele para socorrê-lo, para ajudá-lo e para tirá-lo daquela condição de miséria. Portanto, as Escrituras repetidas vezes falam sobre a misericórdia exercida dentro de uma realidade divina e ainda coloca o parâmetro de que essa realidade produz a mesma realidade. Ou seja, aquele que é misericordioso alcança mais misericórdia. E é assim que é a vida cristã. Se você exerce uma vida cristã condigna do Evangelho, você só cresce dentro do Evangelho. Você avança, você produz mais. Então aquele que é misericordioso, percebam, ele já foi alcançado pela misericórdia de Deus para ser misericordioso. E sendo misericordioso, ele vai alcançar mais misericórdia. Quando nós observamos, por exemplo, a parábola do credor incompassível, a qual nós lemos aqui na nossa liturgia, no período de súplica por perdão a Deus, nós encontramos a misericórdia alcançada por aquele camarada, e pelo fato dele ter sido alcançado pela misericórdia, ele tinha que viver em misericórdia. E pelo fato dele não ter vivido em misericórdia, ele não recebeu misericórdia. A misericórdia lhe foi tirada. Então, observando esse aspecto dentro do próprio contexto que faz parte do Sermão do Monte, a oração do Senhor foi: Pai, um trecho, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Uma realidade me leva a outra. Aquilo que eu recebi, eu haverei de dar. E aquilo que eu haverei de dar, eu haverei de receber mais ainda. Portanto, o inverso soa da seguinte forma: alguém que não entende o tamanho da misericórdia alcançada, não viverá sendo misericordioso. E então a misericórdia lhe será retirada. Simples assim. Precisamos entender esta verdade para que possamos avançar cada vez mais em relação àquilo que recebemos. Aquilo que recebemos, devemos ampliar e crescer mais. Essa misericórdia, ela deve ser exercida no contexto da família da fé, mas não se limita a estes. Ela se amplia, como nós encontramos Paulo falando aos Gálatas. Exercer primeiro aos da família, mas devemos fazer isso para todos os homens. E o interessante é que não é só para todos os homens, mas o próprio Senhor Jesus aqui no contexto, e é magnífico a gente estudar o texto de acordo com o contexto. Dentro do próprio contexto, o Senhor Jesus disse o seguinte: se vocês forem iguais dos gentios, que dão bom dia e que amam somente aqueles que amam, que galardão, que coisa tem, que diferença tem? Não há diferença nenhuma. Amar quem lhe ama é fácil. E Jesus amplia: a misericórdia deve ser inclusive para com os nossos inimigos. E então o Senhor usa Deus, o Senhor Jesus usa Deus como nosso parâmetro. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste, que faz o sol e a chuva virem para justos e injustos. Então nós precisamos entender que a misericórdia é algo muito amplo dentro do contexto espiritual. E é por isso que quem não é cristão não pode exercer isso. Você já viu um não cristão amar o inimigo? Isso é contracultural, como diz o próprio John Stott no seu livro dele, Contra a Cultura Cristã, o qual eu já citei aqui. Isso vai na contramão da natureza humana, corrupta e caída, da nossa carne, vendida ao pecado. Portanto, meus amados irmãos, ter misericórdia é algo magnífico, porque é recompensador.
E não só devemos olhar por esse lado, eu vou fazer porque eu serei recompensado, mas acima de tudo, nós vamos fazer porque nós queremos a justiça de Deus implementada cada vez mais na terra. Agora vejamos os benefícios no fato de sermos misericordiosos. Lógico que existem muitos outros, mas eu gostaria de citar alguns dentro do próprio contexto. Primeiro, nós seremos felizes, abençoados, bem-aventurados são aqueles que assim agem. E nós já estudamos a expressão bem-aventurado como sendo feliz, no sentido de muito abençoado. Mas além disso, como disse o próprio Russell Shedd, quando falou sobre as bem-aventuranças, e essa inclui-se também, essas bem-aventuranças resumem e destilam as qualidades que Deus conclama a seus filhos a porem em prática na vida, na comunidade e no mundo. Ou seja, qual é o benefício? Nós vamos viver de acordo com o projeto de Deus na nossa vida, nós vamos viver do jeitinho que Deus planejou que nós viéssemos viver. Você não quer viver de acordo com o projeto do Criador, do projeto do seu Redentor? Então isso é uma dádiva, isso é uma bênção. Não fuja dessa bênção que Deus tem nos dado. Sermos parecidos com o nosso Pai Celeste, como diz o contexto. Nós recebemos exatamente aquilo que nós damos, e isso é uma dádiva, isso é um benefício, essa é uma boa razão. E então, nós precisamos entender que o bem sempre compensa. E quando eu falo bem, eu não falo no sentido social, que o mal não compensa, não roubar, fazer o bem nesse aspecto social, falar a verdade, coisas dessa natureza. Eu estou falando bem no sentido bíblico. Eu estou falando bem no aspecto espiritual. Viver de acordo com o padrão de Deus de uma maneira espiritual sempre compensa. Agora, lógico que o desdobramento cai para esse outro bem também, mas é algo muito mais profundo. É o bem relacionado à santidade, a uma vida com Deus. A misericórdia já é evidenciada nessa vida. Nós já alcançamos a misericórdia nessa vida, mas nós precisamos entender que essa misericórdia terá um desdobramento no tempo futuro, de uma maneira maior, ampla e gloriosa. Portanto, há benefícios indizíveis em cumprir a vontade do Senhor. E por fim, a nossa última bem-aventurança de hoje: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Primeiro, vou ressaltar que essa não é uma aptidão natural. O camarada, ele é bonzinho, ele é justo, ele é limpo de coração a partir da sua própria estrutura, porque nós sabemos que no todo da Escritura não há ninguém que é justo, não há ninguém que é limpo de coração por si mesmo. Então não é uma aptidão natural, como eu já falei no domingo passado e como já salientei aqui, mas é necessário salientar novamente, porque nós precisamos entender a realidade profunda do que significa ser limpo de coração. Ou seja, Deus limpou o seu coração, a partir daí agora você vai procurar viver com o seu coração limpo, sendo limpo cada vez mais, puro de coração. É uma disposição espiritual plantada no nosso coração, para que nós sejamos cidadãos do reino dos céus. Portanto, os limpos de coração não são aqueles que não têm pecado, não são aqueles que dizem eu sou puro, são aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. E como disse John MacArthur, um pastor norte-americano, ele faz uma conexão desse limpo de coração com o bem-aventurado os que choram, porque como eu falei na semana passada, o choro tem a ver com uma tristeza para com o pecado, inclusive para com o nosso pecado. E então ele faz uma conexão de que nós choramos por causa do nosso pecado, e essas lágrimas, elas limpam o nosso coração. É um choro que deságua para um coração limpo, porque é um choro contra o pecado. E então Deus vem e limpa o nosso coração. É um jogo de palavras que ele faz aqui em relação ao texto, para deixar mais evidente e de uma forma bela o significado de chorar e de ser limpo de coração. Quando pensamos em coração, na nossa cultura, nós
somos levados a pensar em sentimentos, e mais ainda, não só em sentimentos, mas em algo romântico. Essa semana que passou, nós estamos iniciando uma nova semana, nós tivemos nos Estados Unidos o Dia dos Namorados, e nós pensamos, meu coração está ardendo de amor. Essa é a mentalidade da nossa cultura, o nosso coração está intimamente ligado aos sentimentos, mas na Bíblia não é assim. A Bíblia não fala que é esse sentimento de paixão para com uma mulher ou para com alguém. Nós precisamos entender o que a Bíblia fala quanto ao coração. O que é o coração segundo a Bíblia? E aí eu vou citar alguns textos e vou mostrar o que significa segundo a Bíblia o coração. Primeiro, Isaías 29:13 diz o seguinte: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então já começo a dizer e vou citando os textos. A Bíblia sempre apresenta o coração como uma disposição interna, em contraste com uma realidade externa. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando nós encontramos no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, verso 7, quando Deus diz para Samuel, Samuel vai lá na casa de Jessé e unge um dos seus filhos como rei de Israel. E aí Deus diz para Jessé, para Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Logo, o que significa coração? O coração significa o homem interior, significa quem realmente você é, em uma condição espiritual. É por isso que nas Escrituras nós encontramos o próprio Deus falando que Ele vai tirar o coração de pedra, Ele dá um coração de carne. Ele vai mudar você. E aí nós temos toda aquela disposição de um novo nascimento. O coração de pedra traz a seguinte implicação: a pedra é dura, a pedra é morta, não há vida em pedra. A pedra é morta, dura e fria. E como é o coração? O coração é macio, o coração humano, e qualquer outro coração também, né? É uma figura de linguagem. Ele é quente porque tem vida. Portanto, é o aspecto espiritual na sua relação com Deus. E é por isso que a Bíblia fala inclusive de ídolos no coração. O seu coração que ama ídolos e não ama Deus, dentro dessa relação com Deus. Então o seu coração é a sua vida espiritual. E os fariseus receberam o seguinte do Senhor Jesus Cristo, e ampliando ainda mais o ensino bíblico sobre o significado do coração. Quando eles, no ritual deles, diziam que tinham que lavar as mãos, lavar os pratos, os copos. Por quê? Porque eles poderiam ingerir alguma coisa e serem contaminados. E eles criticaram Jesus e criticavam outros. E Jesus diz o seguinte: que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. O pecado começa no coração, e Jesus diz: é do coração que procede morte, assassinato, adultério, furtos e todas as coisas ruins. Então é em contraposição com aquilo que é exterior. E é por isso que o limpo de coração automaticamente vai viver uma vida cristã adequada. Agora, se ele não vive externamente algo adequado com a fé cristã e com a Bíblia, é porque o coração não foi transformado. É porque o coração é um coração ímpio. É como o próprio Senhor Jesus disse: olha, vocês podem fazer muitas coisas exteriores, bonitas, belas, mas assim também são os sepulcros, que por fora estão adornados com flores, com mármore, um negócio lindo. Quem olha por fora diz assim: que ambiente magnífico. Mas Jesus disse: por dentro é podridão e morte. É só você abrir um sepulcro que você vai ver o bom cheiro que tem lá. Lógico que é ironia, porque não adianta o exterior ser
aparentável, apresentável para uma outra pessoa, porque essa pessoa pode ser enganada, mas o Senhor vê o coração, como Deus disse para Samuel quanto a Davi. Deus não olha para a aparência. Por isso é que se eu olhar para você e falar com você, talvez você diga bem assim: olha, o pastor é assim, 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 mas lá dentro da minha mente, do meu ser, você não me conhece, somente Deus me conhece. Mas graças a Deus que nós somos limpos de coração pela ação do Senhor e constantemente nós nos limpamos. É a figura usada quanto à vida cristã, e entenda isso aqui. O que significa ser limpo de coração aqui dentro do contexto? É mais ou menos o seguinte: você está no seu lamaçal de pecado e não há como você sair de lá. É uma areia movediça que lhe prende, alguém externamente precisa lhe tirar de lá. E então você é tirado daquela lama, mas então a lama ainda está em você, e a partir daí você então se limpa. Quem subirá ao monte do Senhor? Aqueles que são limpos de mão, como diz o salmista. Quem se apresentará diante do Senhor? É uma disposição que vem primeiro do Senhor, mas eu correspondo à ação do Senhor Deus. Portanto, meus amados irmãos, percebam que o social e o externo é algo que deve ser objetivado, mas acima de tudo, somente quem foi transformado internamente pode agradar a Deus de forma externa. O próprio Senhor Jesus disse para os judeus que tudo o que eles faziam eram trapos de imundícia, porque era apenas externamente, quando eles se afastavam de Deus. É por isso que Deus disse que odiava o culto deles, e rejeitava o culto deles, e o sacrifício subia ao Senhor, e o Senhor tinha nojo, porque eles não tinham um coração em conformidade com a lei de Deus. Eles não tinham sido alcançados como deveriam ser alcançados. E é por isso que repetidas vezes Deus julgava, e nem todos que eram de Israel eram de fato israelitas, como disse Paulo. Portanto, meus amados irmãos, ser puro de coração é ser santo. É isso que significa. É viver uma vida igual à de Cristo. Sem santidade, ninguém verá ao Senhor. E esse texto conjuga com esse texto: os limpos de coração serão recompensados vendo a Deus, porque eles verão a Deus. Imagine a cena antiga, que eu considero fantástica, e quando eu estava preparando o sermão, me veio isso na mente, e eu achei fantástico. E eu falei, tenho que escrever isso, porque a figura que eu tenho falado para vocês, e a figura do texto de Mateus, é quanto ao reino dos céus. Essa é a mensagem central do rei e do reino. E aí pense na figura antiga, do súdito do reino, que está lá no reinado, onde não tem televisão, era assim antigamente, onde não tinha mídias sociais, muitos sequer viram o rosto do rei, jamais tiveram acesso aos palácios. Assim viviam as maiorias dos súditos de um determinado reino, poucos tinham acesso à presença do rei. Agora imagine a sensação de um camponês sendo chamado à presença do rei, vendo o rei pela primeira vez, e mais ainda, vivendo no palácio do rei. É essa a ideia, lógico que bem ínfima se comparado com o que será, mas é essa a ideia que eu quero que você tenha em mente. Você vive aqui na terra e você vai ser chamado à presença de Deus, e você vai estar junto com Cristo. E você vai então ver toda a glória deste reino, e você vai estar com o Rei, você vai estar com Cristo Jesus. Hoje nós já vemos a Deus com os olhos da fé, mas nós veremos ao Senhor como Ele é. E é como Paulo disse, que eles vinham como por espelho, e o interessante é que o espelho de hoje não é o mesmo espelho de antigamente, todo bonitinho.
Era um espelho que trazia imagens distorcidas, como de bronze. E então Paulo está dizendo: nós hoje vemos como um espelho, mas quando vier aquele que é perfeito, nós veremos face a face como ele é. Ah, meus amados irmãos, que glorioso e fantástico dia. Por isso que nós devemos levar uma vida de santidade. Por isso que nós devemos ter um coração puro na presença do Senhor. Não venhamos fazer concessão com o pecado. William Hendrickson, ele disse o seguinte, que naquele grande dia se cumprirá a oração do Senhor Jesus no Evangelho de João. William Hendrickson é um comentarista bíblico. Ele diz: há de se cumprir a oração de João capítulo 17, verso 24, que diz, Jesus orando para o Pai: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Gostaria de concluir dizendo que Jesus é o cumprimento máximo dessas 3 bem-aventuranças de hoje. Pois ele se indignou com a injustiça, ao ponto de vir para pôr fim a essa injustiça, a injustiça do pecado. Ele veio para morrer. E quando ele esteve aqui, vendo a injustiça, em muitos momentos ele ficou chateado, como por exemplo, no caso de Mateus 17, quando ele grita: ó geração má e perversa, até quando eu estarei convosco? Até quando eu terei de vos suportar? E ele está gritando isso porque ele não consegue ver a injustiça que existe na terra. E então ele atende o pai do menino e cura o menino. Ele reverte toda a injustiça. Cristo é a nossa justiça. E ele há de reverter toda a injustiça no céu. O Senhor ainda tem suportado a injustiça, mas é para que a justiça dele se efetive na vida daqueles que ainda não foram alcançados pela graça. Até a injustiça que ainda acontece faz parte da justiça de Deus, que ainda precisa ser implementada e vivenciada na vida de alguns que ainda haverão de conhecer o Evangelho. E é entendendo essa realidade que nós trazemos o próprio desdobramento para a misericórdia do Senhor por nós, porque Ele olhou para a nossa miséria e Ele colocou toda a vida dele, todo o coração dele na nossa miséria, ao ponto de se encarnar. Ele se fez como um de nós. Então, aquela questão de empatia é no sentido literal em Cristo. Ele se colocou no nosso lugar, na nossa miséria, e ele sofreu a miséria que era nossa, para que nós venhamos viver a justiça dele. E é somente a partir do entendimento desta realidade que nós podemos ser purificados no nosso coração. Ele só pôde colocar o coração dele na nossa miséria, e ele só pode colocar a vida dele na nossa vida a partir do entendimento do Evangelho. Eu entendo esta verdade, e esta verdade é aplicada na nossa vida através da limpeza do coração. Portanto, todos aqueles que serão limpos de coração precisam entender essa mensagem que eu prego, e a mensagem que todos nós conhecemos, de que Jesus veio salvar o pecador, e todos nós estamos incluídos. Que nós possamos colocar uma fé consciente nesse Rei, para que possamos viver no reino dele como súditos amados. Fiquemos em pé. Ó Santo Deus, amamos ao Senhor porque o Senhor nos amou primeiro. Quando olhamos para este mundo, vemos que essa mensagem realmente é uma mensagem que vai na contramão deste mundo, e não poderia ser diferente, porque não é uma mensagem deste mundo, é uma mensagem dos céus. Queremos viver nesse reino, Deus. Queremos nos desapegar cada vez mais das coisas dessa terra, para amar mais e mais ao Senhor. Portanto, Deus, nos quebra por inteiro, quebra o nosso verdadeiro eu e transforma-nos, ó Deus, como o oleiro que pega com a própria mão e molda a vida daquele que é o barro, o vaso, e que possamos ser moldados pela ação do Senhor, para a glória do nome do Senhor.
Agora, meus amados irmãos, ide em paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e maravilhoso Pai, que a companhia e a consolação do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês, cidadãos do reino dos céus, desde agora como para todo sempre. Maranata, ora vem Senhor Jesus.